Coré, nascido na tribo de Levi, é um daqueles personagens bíblicos cujos atos e decisões têm um grande impacto na narrativa do Antigo Testamento. Para compreender sua relevância, é necessário adentrar-se na estrutura da sociedade israelita. O povo de Israel estava dividido em 12 tribos, sendo a tribo de Levi uma das mais significativas devido à sua função sacerdotal e ritual dentro da comunidade. As famílias dentro desta tribo estavam organizadas em casas, e Coré pertencia à casa de Coate através de seu ancestral Izar. Agora bem, durante o tempo de Coré, o povo de Israel estava passando por um momento crucial em sua história, a peregrinação em busca da terra prometida. Este era uma viagem longa e desafiadora que punha à prova a fé, paciência e resistência do povo. Em meio a este cenário, Moisés e Arão destacaram-se como líderes, guiando e tomando decisões para o bem-estar do grupo sob a direção de Deus. A relação de Coré com Moisés e Arão era mais do que ser contemporâneos. Havia laços familiares entre eles. Ambos, Moisés e Arão, eram filhos de Amrão, que era filho de Coate. Izar, por outro lado, também era filho de Coate, o que torna Coré um parente próximo destes líderes proeminentes. No entanto, apesar destes laços de sangue, surgiram tensões e conflitos. O grande ponto de inflexão na vida de Coré foi sua rebelião contra Moisés e Arão. Não se trata apenas de um desacordo ou de um conflito menor. Coré, junto com outros insatisfeitos como Datã, Abiral e On da tribo de Ruben, desafiou a autoridade e a liderança que Deus havia conferido a Moisés e a Arão. Estes rebeldes sentiram que Moisés e Arão se haviam exaltado a si mesmos, colocando-se em uma posição superior ao resto dos israelitas. Esta perspectiva, combinada com a inveja e o descontentamento, alimentou uma rebelião de grande magnitude. É interessante notar que, embora a figura de Coré seja central nesta narrativa, a Bíblia não nos fornece muitos detalhes sobre sua vida pessoal ou suas motivações mais profundas. O que sim se destaca é seu papel nesta rebelião e as catastróficas consequências que seguiram. O ato de desafiar a vontade divina e a ordem estabelecida não foi tomado de ânimo leve. Enquanto Coré é o mais destacado nesta história, é importante não confundi-lo com outros personagens com o mesmo nome que aparecem na Bíblia. Estes outros Corés, embora compartilhem o nome, têm papéis e contextos diferentes. Por exemplo, 2 deles eram líderes tribais em Edom e descendiam de Esaú, enquanto outro Coré era parte da tribo de Judá, descendente de Gebron. A história de Coré é uma poderosa lição sobre a importância da fé, a obediência e as consequências de desafiar a ordem divina. Através de sua rebelião e suas posteriores consequências, somos lembrados da seriedade com que devem ser tratadas as decisões e ações contra a vontade divina. Dentro do livro de Números, especificamente no capítulo 16, versículos 3 ao 13, narra-se uma tensa disputa que surgiu entre as figuras principais do povo de Israel durante sua travessia no deserto. Esta confrontação centrou-se em questionamentos e acusações sobre a liderança e a autoridade de Moisés e Arão. A Moisés e Arão foram recriminados por supostamente se atribuírem um nível de santidade superior ao do resto do povo, minimizando a santidade da congregação inteira. A Arão em particular, foi apontado por, segundo os acusadores, tomar para si o papel de sacerdote sem ter direito a ele. Por outro lado, Moisés não ficou isento de críticas. Ele foi questionado por não ter guiado o povo de Israel à terra prometida como esperado. Em vez disso, foi repreendido por se autoproclamar rei e ter conduzido os israelitas a um estado de vulnerabilidade e incerteza no meio do árido deserto. Em resposta a estas acusações, Moisés denunciou que Coré e os levitas que o acompanhavam estavam tentando assumir papéis sacerdotais, embora devessem se sentir gratos pela honra de serem levitas. Moisés enfatizou que o sacerdócio era uma honra reservada exclusivamente para a casa de Arão, e que esta decisão deveria ser aceita e respeitada por todos. Para resolver a disputa e determinar quem estava correto e quem havia sido verdadeiramente escolhido por Deus para liderar e ocupar o sacerdócio, Moisés propôs um teste. No dia seguinte,
Coré e seus levitas deveriam oferecer incenso a Deus. Por meio desta cerimônia, esperava-se que Deus mostrasse claramente seu verdadeiro representante. A situação, no entanto, complicou-se ainda mais. Parece que a rebelião ganhou muito apoio entre o povo de Israel. De fato, a maioria da congregação inclinou-se a favor dos rebeldes, deixando Moisés e Arão em uma difícil posição de minoria. Diante da gravidade da situação, Moisés e Arão viram-se na necessidade de rogar a Deus para que não castigasse todo o povo. À medida que as tensões cresciam, linhas claras de divisão foram traçadas. Enquanto Moisés e Arão ficaram mais isolados, tendo apenas o apoio de um pequeno grupo de 70 anciãos, os líderes rebeldes, Coré, Datã e Abirão, juntamente com suas famílias, posicionaram-se em um bando distinto. Outros 250 levitas, equipados com seus incensários, juntaram-se aos rebeldes, ficando igualmente afastados do resto do povo. Moisés, reconhecendo que a situação só poderia ser resolvida por meio de uma intervenção divina, declarou que se nada extraordinário acontecesse, significaria que ele não havia sido enviado por Deus. No entanto, se algo sobrenatural ocorresse, como a terra se abrir e engolir os rebeldes, então estaria claro que os rebeldes se opuseram diretamente a Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Imediatamente após as palavras de Moisés, a terra se partiu, tragando os rebeldes, suas famílias e todas as suas posses, deixando uma marca indelével sobre a autoridade e a vontade de Deus na história de Israel. No relato bíblico, após a manifestação de desobediência de Coré e seus seguidores, tiveram um final trágico à vista de toda a congregação de Israel. Os 250 levitas que apoiavam Coré, e que estavam no ato de oferecer incenso, foram vítimas do fogo divino e ficaram consumidos diante da multidão. Esta resposta direta de Deus causou pânico entre os israelitas, que correram aterrorizados por medo de que a terra também os engolisse. No entanto, apesar de terem sido testemunhas de um sinal claro do poder e julgamento de Deus, os israelitas persistiram em sua agitação e resistência contra Moisés e Arão. Foi em meio a este clima de disputa que ocorreu outro evento significativo. A vara de Arão brotou flores, um milagre que confirmou que o sacerdócio da casa de Arão era uma escolha divina. Algo interessante é que apesar do desfecho fatal de Coré, a Bíblia menciona que seus descendentes não pereceram. De fato, esses descendentes de Coré desempenharam um papel crucial no templo, servindo como porteiros e fazendo parte do coro. Embora alguns especialistas tenham proposto que estes descendentes poderiam pertencer a um Coré diferente, esta teoria não tem amplo respaldo e é pouco provável. A saga de Coré e sua rebelião é uma lição profunda sobre os perigos do orgulho desmedido e da ambição sem limites. Ao se opor abertamente a Moisés e Arão, Coré oferece um ensino sobre a necessidade da humildade e do respeito à autoridade designada. Seu final funesto é um aviso sobre como decisões precipitadas, impulsionadas por emoções e desejos egoístas, podem ter repercussões graves, não só para si mesmo, mas também para aqueles próximos. A história de Coré também ressalta a natureza da liderança autêntica. Um líder verdadeiro não apenas ostenta um título ou exerce poder, mas também age com empatia, responsabilidade e tem a visão de priorizar o bem-estar coletivo sobre as ambições individuais. Espero que esta revisão tenha lhe proporcionado uma perspectiva mais ampla e detalhada sobre a história de Coré na Bíblia. Estes relatos não apenas servem como narrativas históricas, mas também nos oferecem reflexões e lições aplicáveis em nossa vida diária. Gostaria de conhecer seus pensamentos sobre esta história, e se já estava familiarizado com ela. Até a próxima, e que Deus o abençoe.